Qual o seu nome completo? Anazion Farias Linhares. Qual é a sua ocupação? Hoje eu sou professor, palestrante, radialista e assessoro uma empresa de internet, provedor de internet dos meus filhos. Qual é a sua idade? Hoje eu tenho 55 anos. Há quanto tempo você mora em Mucambo? Eu nasci em 1964, né? E desses 55 anos eu passei 2 anos em São Paulo. Praticamente o restante foi em Mucambo e nas cidades vizinhas, mas mais em Mucambo. Qual a lenda que você conhece? Quais são as lendas? Existe em Mucambo, existe várias lendas, mas uma que me vem à memória, que o pessoal da minha época, de lá de 60, 70 para frente, é que no Mucambo não existia água encanada, certo? Então a gente comprava água, tinha umas carroças que a gente comprava as águas, mas era cara para a gente ficar usando para banho, ficava meio complicado. Então a gente ia até o açude tomar banho. E o caminho que a gente tinha acesso ao açude de Mucambo, chama-se Açude Biapina, o nome do açude. No bequinho que dava acesso lá tinha uma pedrona, a gente chamava pedrona. Essa pedrona tinha vários cajueiros e tinha também um pé de oiticica bem colado à pedra. Então o que acontecia? Muitas pessoas que passavam a tomar banho, umas iam de dia, outros iam na parte da tarde entrando por à noite, e sempre quando passava principalmente na parte da noite, existia uns barulhos, né? Areia que era jogado, as árvores se balançavam, fazendo aquele barulho, vamos chamar assim, que preocupante. Então aquilo causava um medo muito grande, né? De quem ia passar naqueles momentos. Passava sempre, eu pelo menos, independente do horário, se era de dia, se já era tardinha, noitinha, eu sempre passava muito preocupado. Sempre procurava ir tomar banho, levando outros colegas também, para que a gente viesse junto, para a gente dar força ao outro. Mas se tornou-se uma coisa bacana. Inclusive a menina Cláudia, que é colega minha na escola que eu trabalho, ela escreveu algo sobre a história da pedrona. A gente teve um momento na escola e eu não sabia, vim saber que ela já tem essa história contada em cordel. E é bacana, acho que todas as pessoas da nossa época que precisavam ir ao açude, porque não era só tomar banho também, a gente também era o único caminho que a gente tinha para ir pegar água nas cacimbas que ficava próximo ao açude, então a gente tinha que passar por lá também. Então toda a população dessa época, quase todos passavam lá nesse local para pegar água ou tomar banho no açude, e passava por esse sufoco na hora de passar por essa tal pedrona, né, que era assustadora. Você sabe de mais alguma lenda? Tem uma outra lenda de uma senhora chamada Rolusa, né? Essa senhora chamada Rolusa, ela tinha uma deficiência física, né? Ela quase não falava, né? Ninguém tem muito relato dela conversar muito, mas o relato é que ela, como que ela trouxesse azar para as pessoas. Então quando a gente ia jogar bola de gude, bila, ou sei lá, qualquer esporte da época, a gente sempre chamava por o nome dela, a Rolusa, né? Aí quem estava chamando por a Rolusa causava um certo desconforto para quem ia fazer naquele momento a jogada ou queria fazer, que ele ficava impressionado, que parece que era uma desmotivação para a pessoa, e a pessoa acabava errando ou perdendo ou não conseguindo fazer a coisa. Então a Rolusa é algo de Mucambo, né? É uma lenda, né? É uma pessoa que também na minha época, hoje os mais velhos às vezes até brincam, né? Quando preciso, eles usam o nome da Rolusa, mas na nossa época era demais, era uma coisa impressionante. Quando a gente queria dizer para a pessoa que ela não ia conseguir, né, a Rolusa aí tortava a mão, se vergava todo, como que diz assim, ela é uma imagem feia, né, mas era um ser humano, e que Deus perdoe a gente de a gente ter feito tanto, né, assim, usado o nome dela para esse tipo de coisa, mas afinal de contas a gente era crianças e precisava se divertir,
Precisava, inocentemente a gente fazia esse tipo de coisa. Você pode nos contar um pouco da história dos comboieiros? Sim, é uma outra lenda, que a lenda pode ser uma coisa que nunca existiu, que você não pode provar, ou é uma coisa que existe, né? Que existiu e existe. Então, em Mucambo, quando começou a formar a localidade chamada Mucambo, né? Uma localidadezinha, que ela era de Ibiapina. Ibiapina era a cidade principal e nós éramos um povoado de Ibiapina, cidade aqui que está a 20 quilômetros indo aqui pela estrada Mucambo e Ibiapina. Então o que acontece? As pessoas às vezes vinham de Sobral, de Groaíras, Cariré, vinham de outras cidades e a dificuldade de carro era muito grande no passado, lá, né? No passado bem longinho, né? Mais ou menos 1950 para frente, né? Então as pessoas vinham, passavam em Mucambo para irem à Serra da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba, graças a Deus, sempre nos deu essa produtividade de alimentos, né? Rapadura, frutas, verduras, legumes. E as pessoas teriam que passar por aqui. Mas ao passar por aqui, eles já faziam talvez um trajeto na saída, para quando chegasse aqui em Mucambo, chegasse já na parte da tardinha para a noite, a dormirem aqui para no outro dia prosseguir viagem. Então aqui era tipo uma pousada deles. As casarão, as pessoas parece que eram mais humanas, né? Mais amigas, alguns confiavam mais uns nos outros. Então os comboieiros paravam aqui, tiravam todo aquele material que é colocado no jumento ou no burro, né? A cangalha, que chamava cangalha, né? Onde pendurava as cargas que era para ser levado, ou mesmo a sela, e guardavam e soltavam os animais para se alimentarem. Era um povoadozinho que ficava próximo à igreja local, a igreja matriz hoje. O povo se localizava mais ali, né? Os Lourenço, o pessoal do Lourenço Pereira, que foi a família Lourenço Pereira, foi quem doou muitas terras aqui em Mucambo, né? Dos Linos, doaram as terras para poder Mucambo ir crescendo e até se tornar o que nós temos hoje, que é a cidade de Mucambo, uma cidade gostosa a gente morar e tudo. Mas na época eles soltavam os animais e no outro dia iam procurar os animais. Quando eles iam procurar os animais, eles tinham muita dificuldade de encontrar. Alguns usavam que eles chamam de chocalho, né? Chamam de chocalho. Então quem tinha chocalho nos animais, eles tinham a facilidade de encontrar os animais. E quem não tinha, ficava difícil, porque existia muito mofumbo, muito essa mata nativa, né? Era muito grande em Mucambo. Então, quando eles procuravam os animais que ele não encontrava, ele perguntava a algum morador que também estava procurando por alguma coisa: vocês não viram meus animais? Não, olha, eu vi uns animais amucambados para aqueles lados ali, lado do açude, para aqueles lados ali que saem para Sobral, né? Então eles iam procurar. Então a palavra era essa. Eles diziam que procuravam, não encontravam, e alguém dava uma dica que eles estavam amucambados, quer dizer, que os animais estavam escondidos. E aí surgiu essa história de amucambado, e Mucamba acabou sendo, né, recebendo esse nome de Mucambo, que muitos definem Mucambo como essa causa dos animais ficarem amucambados, escondidos. E um outro lado, as pessoas às vezes definem Mucambo como uma índia, a índia que servia de secretária na casa dos mais ricos. Infelizmente houve a escravidão, né, no passado, né, e pegavam índias, colocavam para cuidar da família, cuidar das crianças, cuidar da casa, e ele chamava a mucamba, né? A mucamba era a secretária que cuidava de toda a lida da casa, e as pessoas, por ter feito isso também aqui em Mucambo, né, acabou Mucambo ficando com esse nome, que antes era escrito com O, Mocambo, mas de tanto pessoal só chama Mu, aí ficou registrado como Mucamba. É isso que essas lendas que a gente conhece, tem outras aí, mas a gente pode deixar para um próximo trabalho, né? Quais eram as suas condições de vida naquela época? Ou melhor, você pode contar um pouco da sua história pra gente? As condições de vida, não só a nossa, né, mas a da maioria do povoado, não era muito boa. Como eu já disse a vocês, né? A gente não tinha água encanada, a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha calçamento, a gente não tinha telefonia,
certo? Então existiu uma época que o prefeito de Ibiapina mandou para Mucambo um motor elétrico. Então ligava à noitinha, aí 2 horinhas por dia à noite desligava. Então todo mundo tinha que se recolher para casa. Então as condições de Mucambo sempre foi essa questão de agricultura, né? Antigamente a gente tinha aqui olaria, as pessoas faziam tijolos para fazer as construções. Hoje já não tem mais, mas nessa época tinha olaria, né, que dava condição para quem quisesse trabalhar fazendo tijolos. Nós tínhamos na época também, logo quando Mucambo, em 53, que ele passa a ser cidade já, nós tivemos um prefeito, filho de Mucambo, aqui da localidade de Mucambo, que foi prefeito em Ibiapina, e nessa época ele achou por bem emancipar Mucambo. Como ele era prefeito, ele conseguiu, junto à Câmara Municipal, os votos necessários, que era a Câmara que tinha que definir isso, decidir isso, e passou a gente ser cidade, né? A gente passou a ser cidade. Então, eu nasci em 64, então, após 11 anos que Mucambo se emancipou, eu nasci. A gente cresceu com essa dificuldade. Escola sempre teve, né? Mas antigamente qualquer pessoa que soubesse ler e escrever servia de professor. Aí depois veio a LDB, veio a Constituição Federal, que deu um prazo para todos os professores fazerem faculdade para que pudesse realmente lecionar de forma com mais qualidade, né? Então o nosso ganha-pão aqui era muito complicado. Meu pai, pelo menos, ele escolheu, além de agricultura, ele escolheu também ser comboieiro. Meu pai foi comboieiro e eu tenho muito orgulho, né, de ter os pais que eu tenho, apesar que Deus está morando na morada de Deus hoje, mas para mim eles foram viajar e eu estou aguardando o momento de a gente se encontrar, né, com a graça de Deus. E eles deram tudo que tinham de melhor para a gente, né? Quiseram que a gente estudasse, quiseram que a gente trabalhasse, queriam que a gente fosse honesto, que a gente fosse trabalhador, mas as condições não eram tão favoráveis, né? A alimentação era regrada, o vestiário era regrado, a gente não tinha essas roupas compradas sempre, a vontade era feita. O irmão mais velho, quando não servia mais a roupa, passava para o mais novo. Na escola eu via a dificuldade do meu pai e da minha mãe. No final do ano eu pegava dos cadernos do meu irmão, tudo dos meus irmãos que estavam acima de mim, né, estudando numa série maior. Eu pegava, tirava todas as folhinhas que sobravam nos cadernos dele e fazia o meu caderno. A minha bolsa, para que eu fosse à escola, existia uma bolacha chamada Inca, que ela tinha uma sacola até grande assim, que era tipo essa bolacha creme crack. Hoje ela vinha também naquele estilo, né? E era onde eu colocava meus caderninhos, meu material para levar para a escola. Mas com muito orgulho, com muita alegria e com muitos sonhos, né? Tinha muitos sonhos de um dia poder ser útil à minha comunidade, no campo, ser útil ao mundo, né? E posso dizer que mesmo com as dificuldades de alimentação, né, de lazer, vestiário e outras coisas mais, mas eu tinha muita felicidade. Eu era muito feliz, sou muito feliz, porque sempre me alimentei de sonhos e via a figura do meu pai e da minha mãe, dos professores que eu tive, que era possível chegar lá. Então, já hoje, né, 2019, já tenho muita história para contar, né? Eu tinha escritor, radialista, fui vereador 4 vezes, diretor do Hospital de Mucambo, diretor do Clube Social da cidade de Mucambo, o Grêmio Recreativo de Mucambo. A gente fundou a Rádio Bom Pastor, onde quando ninguém acreditava que era possível ter uma rádio em Mucambo, eu já acreditava nisso, já sonhava com isso. E a gente conseguiu colocar a Rádio Bom Pastor para funcionar. Até hoje ela é oficial. Pude ser no esporte, pude ser jogador da seleção de Mucambo, onde todos os jovens que praticam esporte desejam, né, galgar alguma posição dentro de um time, né? Então eu tive esse privilégio, essa alegria de poder também contribuir com o esporte, né, de ser o jogador da seleção mucambense. Tem outras coisas que a gente, né, sempre fez como vereador, trazendo peixes para a cidade, para colocar nos açudes, trazendo posto do INSS, posto móvel, né, que ele vem, atende
aí volta, depois vem de novo, né? Até hoje isso acontece no campo. Outras coisas aí que de repente eu não posso lembrar, mas quem me conhece sabe que eu estive presente, né? E pude fazer. Nós temos 2 livros já escritos aí, Nascemos para Brilhar e o outro, Hábito, Aprendizagem e Foco. Tem outros já que a gente pode lançar mais na frente, mas a gente vai dar um tempo. Qual foi a sua maior dificuldade para chegar à pessoa que você é hoje? A maior dificuldade para a gente chegar aonde a gente sonha são pessoas negativas, né? Pessoas negativas, pessoas que por algum motivo querem ser do contra, né? Querem trabalhar para que isso não dê certo. Chegam a conversar com a gente que isso não é para você, você é pobre, né? Você é uma cidade pequena. Foram as pessoas pessimistas, né? Que jogava na cara da gente, inclusive que eu gosto muito dos professores, eu sou professor, mas inclusive teve professores, né? Alguns que eu tive que chegaram a jogar pesado comigo. Talvez, eu não sei, porque não tivesse condições financeiras boas, porque eu não era bonito, porque talvez não era filho de uma família abastada, né? Porque eu era feio, que era danado quando eu era pequeno, meu Deus, só vocês vendo a foto para vocês acreditarem que aquilo se transformou no que sou hoje. Não sou essa pessoa modelo, né? Para ir para as revistas e jornais, mas a mulher disse que eu sou bonito, os filhos também. Obrigada, senhor. Valeu, eu conto com a gente, tá? Tá certo.